Eu não tenho tempo de sentir medo. Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre o medo, né? Eu estava me perguntando sobre o que eu poderia vir aqui conversar com vocês, né? Eu gosto de falar sobre assuntos que estão acontecendo na minha vida, que Deus está trabalhando em minha vida, algumas experiências. E eu estava pedindo para Deus me mandar algum assunto. E eu hoje, escutando o podcast enquanto eu cozinhava, o rapaz falou algo muito interessante que me despertou algo, né? Ele falou que ele não tem tempo de sentir medo. Eu não tenho tempo de sentir medo. E aquilo me gerou algo aqui dentro. Eu comecei a refletir realmente, né? Quanto mais a idade vai chegando, menos tempo a gente tem para sentir medo e parece que mais medo a gente sente, né? Por exemplo, às vezes numa transição de carreira. Nossa, faz 10 anos que eu tô nessa profissão, agora eu tô com 30, 40 anos, eu não posso trocar de carreira, né? A gente fica com mais medo, parece que a gente gastou tanto tempo naquilo que não é permissível a gente trocar de profissão, né? Então eu sinto que parece que a gente fica mais cauteloso, né? Quero mudar de cidade, não, mas tá toda a minha família aqui. Então a gente fica mais receoso. Então o assunto que eu queria tratar é sobre o medo. E é algo que me fez olhar pra minha vida e pensar, né? Quantas vezes o medo me paralisou? Eu e meu marido, a gente se mudou de cidade fazem 2 meses e meio. A gente era de Palmeira e agora a gente tá morando em Ponta Grossa. E a gente tomou essa decisão, mas a gente tava bem receoso. A gente estava com medo, mas a gente não deixou o medo paralisar. Eu acho que pior do que a gente vir e às vezes não dá certo é a gente ficar com aquele pensamento lá. E se a gente tivesse ido? Como que a gente estaria? O que teria acontecido? Então, a gente tá tentando algo novo. Fazer este vídeo pra mim é tentar algo novo, né? Eu sou uma pessoa quieta, eu não sou uma pessoa que conta muito sobre minhas experiências, eu não sou muito de compartilhar, né, as coisas que acontecem na minha vida, eu sou mais fechada. Então, pra mim, isso daqui é um desafio, né? Mas eu sinto que é algo que Deus colocou no meu coração pra mim compartilhar. É uma forma de eu compartilhar com as pessoas as coisas que Deus tem feito na minha vida, as coisas que eu venho aprendendo, né, no decorrer dessa caminhada cristã. Então, às vezes, eu vir aqui compartilhar com você de alguma forma eu tocar outras pessoas. Às vezes alguém vai olhar pra mim, poxa, eu vivo isso que ela estava vivendo, mas é possível a mudança. Ela conseguiu, ela vivia na vida mundana e hoje em dia ela faz vídeo no YouTube falando de Deus, né? Ela tá transformando vidas através da experiência que ela teve. Então é sobre isso, é sobre você não ter medo, porque às vezes o medo vai te impedir de realizar o propósito que Deus tem na sua vida. Né? Porque Deus não te dá uma capacidade, não te dá algo que você não vai poder suportar. Então, e nós não deixamos o medo nos paralisar. E que às vezes você tem um pouco desse pensamento de eu não tenho tempo para ter medo, né? Quando o medo vier, você assim, não tenho tempo para você medo. É isso que Deus quer de mim, então é isso que eu vou fazer. Isso em qualquer âmbito da sua vida. Seja você mudar de cidade, seja às vezes você trocar de emprego, você trocar de profissão, você começar algo do zero. Então, que você não tenha medo de arriscar e de tentar. É claro que a gente, na maioria das vezes, a gente é mais racional, a gente começa a pensar nos pós e contras. Às vezes o contra tá um pouquinho acima dos pós, né? Mas eu acho interessante a gente tentar arriscar, né? Se não der certo aqui, a gente volta pra onde a gente tava, mas a gente tentou, você consegue entender? Tipo, eu fiz a minha parte, tentei, eu não vou chegar lá com 50 anos de idade, 60, 70 anos e olhar assim, poxa, quantas coisas eu queria ter feito e eu não fiz. Muito pelo contrário, eu fiz tudo aquilo que Deus propôs no meu coração, eu fiz tudo aquilo que eu tive vontade de fazer, né? Então, a gente não deixar o medo nos paralisar. E pensando nessa questão do medo, eu queria trazer aqui para vocês uma palavra que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Deus, se ele nos dá uma ideia, porque nós somos capazes de fazer, que a gente
Se a gente tiver alguma dificuldade, algum impasse, que nós colocamos na mão de Deus, que Deus vai nos mostrar se aquilo vem dele, né? Se aquilo vem do propósito que ele quer para as nossas vidas. Então, se vem dele, vai, se arrisque, dá seu passo de fé, sabe? Claro que a gente deve fazer a nossa parte, né? Por exemplo, eu aqui com o meu vídeo, meus vídeos no YouTube. Deus me deu isso no coração, me propôs isso no coração e eu aceitei, né? Só que eu vou ficar esperando de mão beijada alguém fazer o meu canal, alguém editar meus vídeos, alguém me dar ideia para os vídeos? Não, eu preciso fazer, eu preciso dar o passo, né? Conforme as coisas vão melhorando, Deus quiser, a gente vai ter equipe, vai ter todo aquele processo que você olha canais grandes, né? Com câmera top, com iluminação, com gente por trás das câmeras ajudando. Então, um dia a gente chega lá, mas eu preciso dar o meu passo inicial, o meu passo de fé que Deus vai me direcionando. O vídeo que eu estou fazendo hoje vai servir para alguém, o vídeo que eu vou fazer amanhã ou depois vai servir para outras pessoas, né? Esse vídeo ele vai chegar para quem precisa que chegue. Então, que você não deixe o medo paralisar, que você dê seu passo de fé, que Deus vai te direcionar. Mas lembre-se, eu não tenho tempo para ter medo. Isso é libertador, né? É você se arriscar e você fazer dar certo. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje sobre não ter medo, né? Que Deus, ele nos capacita. Deus, ele vai nos abrir portas para aquilo que a gente quer fazer, né? Ele não vai dar uma... Esses dias meu marido me falou uma coisa muito interessante, que é o diabo, ele não vai te dar uma ideia de abrir alguma empresa, por exemplo, se você sonha ter. Porque ele não quer que você prospere, ele não quer que você tenha ideias de ser empreendedor, ele quer que você fique nessa mesma linha de CLT ali, trabalhando para os outros, às vezes com uma carga de horários exploradas, né, com pouca remuneração. Então, então o diabo, ele não vai colocar isso na tua cabeça, entende? Então, assim, se tá na tua cabeça, é porque foi Deus que quer pra sua vida. Amém?